Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso culto online deste domingo. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar os irmãos e as irmãs da Igreja Metodista em Esperança. A vocês também, meus irmãos e minhas irmãs da Igreja Metodista em Amaro Lanari. Cumprimento você também que está nos assistindo aí. Sejam muito bem-vindos para que possamos cultuar ao Senhor juntos, em unidade. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nós estaremos lendo o capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Eu vou dar um tempo para você achar aí comigo para que possamos fazer a leitura juntos. Romanos 8, 31 ao 39. Vamos à leitura. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus pela palavra do nosso Deus. Que esta palavra venha direto ao encontro dos nossos corações. Este momento que nós estamos vivendo, de quarentena, não tem sido fácil, mas Deus tem derramado o teu amor sobre nós. Deus tem demonstrado, continua demonstrando o amor dele sobre nós. E não importa a situação que estamos vivendo, não importa o que estamos passando, nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos então estar orando, colocando este culto nas mãos do Senhor, para que Ele continue fazendo nas nossas vidas, para que Ele continue concretizando aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Vamos orar comigo? Amém. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós agradecemos ao Senhor por este dia que o Senhor nos concedeu, Senhor, e colocamos este culto nas Tuas mãos. Pai, eu apresento cada vida que está assistindo. Senhor, apresento cada coração. Deus, que o Senhor venha alcançá-los. Pai, em nome de Jesus, alcança os corações. Paizinho, fala a cada coração. Pai, traz o teu conforto, a tua paz. Meu Deus, em nome de Jesus, o teu refrigério, o refrigério necessário para cada vida. Paizinho, traga também, meu Deus, a exortação, aquilo que precisamos mudar, transformar, Pai, nas nossas vidas. Pai, transformar os nossos corações, as nossas mentes, o nosso caráter. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos este culto nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos estar lendo agora o Salmo 146. Abra comigo aí. Eu te convido a abrir comigo a palavra de Deus mais uma vez no Salmo 146.
Estaremos lendo o versículo 1 e 2. Salmo 146, o versículo 1 e 2, que diz assim, a palavra de Deus: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém? Neste momento nós estaremos louvando ao Senhor, adorando Ele através dos louvores e das canções. E hoje, de uma forma especial, estará aqui conosco, lá de Juiz de Fora, para alguns que já conhecem, outros não, o meu sogro, estaremos louvando ao Senhor juntamente com Ele. Amém? Então que neste momento nós louvemos e adoremos ao Senhor com as nossas vozes, com as nossas vidas. Amém. Então, uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos hoje nesse culto, podermos adorar a Deus, declarar a Ele todo louvor e honra, porque Ele é digno de todo louvor e toda honra. Prazer imenso estar aqui com os irmãos da Igreja Metodista Esperança e de Amaro Lanari. Que Deus possa estar recebendo a nossa adoração, e eu convido você então a estarmos abrindo o nosso coração para estarmos adorando a Deus. Amém? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue
Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus. É motivo sempre de muita alegria e também um privilégio, principalmente neste momento difícil e conturbado que nós estamos passando, ter a oportunidade de nos unirmos e de adorarmos ao nosso Deus, mesmo que ainda cada um de nós nas suas casas, nós unimos a nossa fé, nós unimos o nosso coração, o nosso amor em alegria e nós louvamos ao nome do nosso Deus. Eu quero cumprimentar a você que está aí, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, você irmão e irmã da Igreja Metodista em Esperança, você irmão e irmã que nos acompanha aí, que faz parte da Igreja Metodista em Amaro Lanari, você que não faz parte de nenhuma denominação ou que faz parte de alguma denominação, mas que está aqui hoje cultuando conosco, está aqui hoje adorando a Deus conosco, mais uma vez, sinta-se acolhido, sinta-se à vontade, é com muita alegria que nós recebemos você neste culto para adorar a Deus com alegria e com gratidão. Nós estaremos neste momento dando início ao período da palavra, ao tempo da palavra de Deus. Então eu quero convidar você que está aí a pegar a sua Bíblia, a pegar a caneta, o lápis, a sentar-se aí no sofá, na mesa
e juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo de número 6. Colossenses 1, versículo 6. Nós estaremos, portanto, dando continuidade a essa série de pregações, de exposições baseados na carta de Paulo aos Colossenses. E mesmo nesse período de quarentena, nós começamos há pouco tempo, nós demos início a essa série de pregações em março e nós seguimos, mesmo diante dessa situação complicada que estamos vivendo, investindo tempo, meditando nesta carta preciosa que fala muito de quem Cristo é, fala muito de nós como igreja do Senhor, das nossas posturas, das nossas atitudes neste mundo, neste tempo. E eu quero hoje, mais uma vez, meditar acerca deste texto. Bom, Colossenses capítulo 1, versículo 6. Creio que todos vocês já encontraram e nós vamos ler juntos a palavra de Deus. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Quero te convidar a fechar os seus olhos comigo e orarmos a Deus, pedindo a Ele que nos oriente, que nos abençoe neste tempo em que nós estaremos ouvindo, meditando, refletindo sobre a sua palavra. Amém? Feche os seus olhos, recline a sua cabeça. Vamos falar com Deus neste momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque mesmo em dias como esses, difíceis que nós estamos vivendo, nós temos o privilégio, a oportunidade de ouvir a Tua palavra. E neste momento, Deus, nós pedimos ao Senhor que a Tua presença, Deus, em cada lar, em cada cidade, na vida de cada pessoa que está nos acompanhando, possa, Senhor, levá-los, motivá-los, Deus, enchê-los, Deus, através da Tua palavra. Deus, trabalha nas vidas, trabalha, Deus, nos corações, toca-nos, alcança-nos, Deus, pelo poder do Teu Evangelho, que nós possamos, Deus, experimentar o cuidado, o amor, Deus, do Senhor neste tempo, possamos ser sustentados, fortalecidos, renovados pelo poder da Tua palavra. Meu Pai, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, para que ela entre dentro de nós, para que ela se encarne em nós, Pai, faça parte de nós, para que nós possamos, Deus, verdadeiramente vivê-la e praticá-la, que ela se cumpra, que ela se torne, Deus, viva e real nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, Deus, nós oramos. Nós Te agradecemos. Amém e amém. Glórias ao nosso Deus. Bom, como vocês perceberam, hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série de pregações, meditações na carta de Paulo aos Colossenses. Mas antes de nós prosseguirmos a nossa reflexão no versículo que nos foi proposto para essa noite, eu quero te convidar a relembrar um pouco daquilo que nós falamos em nossa última pregação, no último momento em que nós tivemos aqui, o nosso culto, a nossa live, falando sobre a carta de Paulo aos Colossenses. E nós falamos um pouco acerca dos versículos 3 ao versículo 5, do capítulo 1. Em nossa última pregação, em nossa última reflexão, nós falamos de Colossenses 1, versículos de 3 a 5. E naquela oportunidade, nós nos dedicamos e ouvimos, aprendemos acerca do poder transformador, o poder do Evangelho diante das adversidades. Nós ouvimos um pouco sobre o que o Evangelho faz, o que o Evangelho nos capacita, nos proporciona em meio às adversidades. E nós aprendemos, portanto,
que o poder do Evangelho, ele, em meio às adversidades, nos capacita, ele faz a nossa fé exalar o bom perfume de Cristo. Em meio às adversidades, o Evangelho faz a nossa fé, a fé do povo de Deus, exalar como o bom perfume de Cristo. Esse foi um dos ensinamentos que nós aprendemos através dessa mensagem. O segundo ensinamento que nós aprendemos foi que, em meio às adversidades, o poder do Evangelho nos enche de amor. Mesmo diante das adversidades, das lutas, das dificuldades, nosso coração não é tomado pelas amarguras, muito pelo contrário, nosso coração ele é preenchido de amor quando nós mergulhamos, somos alcançados e transformados pelo poder do Evangelho. Um terceiro ensinamento que nós aprendemos foi que, apesar das dificuldades, em meio às adversidades, o poder do Evangelho, ele nos concede uma esperança confiante. E nós falávamos que é uma esperança que nos move a uma vida de fé, de testemunho, de amor neste mundo, mas que ela não está presa a este mundo. Nós falávamos que se a nossa esperança em Jesus estivesse presa, aliançada, anelada apenas a este mundo, nós seríamos os mais infelizes homens e mulheres que nós imaginaríamos e poderíamos ser. A nossa esperança ela não está apenas neste mundo, a nossa esperança está numa vida posterior a isso, uma vida eterna, uma vida de eternidade ao lado do nosso Deus. E através do Evangelho nós somos então levados, capacitados a essa esperança confiante, a essa esperança ardente por uma vida ao lado do nosso Deus. E um quarto ensinamento que nós aprendemos e ouvimos em nosso último culto, em nossa última pregação acerca da carta de Paulo aos Colossenses, é que em meio às adversidades nós somos fortalecidos, exortados e motivados pela palavra de Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma nos desapegarmos da palavra de Deus. É tempo de meditarmos na palavra de Deus, é tempo de nos revestirmos da palavra de Deus, é tempo de cada vez mais nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus e sermos, portanto, fortalecidos, renovados, exortados, motivados, mesmo em meio aos períodos, aos momentos de adversidade da vida. E hoje nós meditaremos um pouco mais acerca dessa carta. E o tema que nós trataremos hoje é o poder do Evangelho que gera esperança. E como vocês que têm acompanhado já essa série de pregações sabem, a cidade de Colossos era uma cidade em declínio. Era uma cidade que estava ruindo, estava em queda. A sua população estava entregue à imoralidade, entregue à corrupção, entregue à idolatria. As glórias daquela cidade haviam ficado apenas no passado. O presente era totalmente desastroso e o futuro era marcado por insegurança, por incerteza. Não havia nenhuma convicção, não havia nenhuma boa esperança acerca do que viria à frente, o que aguardava, o que esperava aquela cidade, aquela população, aquele povo. No entanto, nós percebemos e vemos que a semente do Evangelho foi plantada naquela cidade. Mas antes de chegar àquela cidade, a semente do Evangelho foi plantada no coração de um homem chamado Epáfras, que ao ouvir a pregação da palavra de Deus através da vida de Paulo, quando Paulo estava pregando numa cidade vizinha, a cidade de Éfeso, ele foi alcançado pela semente. A semente foi plantada, foi lançada no coração de Epáfras. Epáfras foi transformado, ficou totalmente maravilhado, foi transformado pelo poder do Evangelho. E ele então, ao regressar para Colossos, a sua cidade, ele dá início à pregação do Evangelho, a pregação dessa mensagem que transformou a sua vida, que mudou a sua história. E quando ele começa, portanto, a pregar essa mensagem, quando ele começa a anunciar essa mensagem,
milagres começam a acontecer naquela cidade. Coisas extraordinárias começam a acontecer naquele lugar. Vidas começam a ser alcançadas de forma poderosa pelo poder do Evangelho, pelo poder transformador, por essa mensagem maravilhosa. E certamente vidas começam a ser transformadas, começam a mudar completamente sua postura, suas atitudes, e certamente algo novo começa ali então a nascer, a surgir naquela cidade. E eu quero convidar você a meditar um pouco sobre este texto, sobre essa realidade, sobre este tema, e extrairmos, portanto, destes textos, desse versículo, preciosos ensinamentos, preciosas lições que transformarão as nossas vidas, pois o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Ele e aonde ele chega, ele cresce, ele frutifica, milagres acontecem, vidas são libertas e transformadas pelo poder que há em Cristo Jesus, através dessa mensagem maravilhosa que me alcança e que te alcança todos os dias. Eu quero convidar, portanto, você a extrair alguns ensinamentos preciosos deste texto e que mostrarão e que trarão para nós, nessa noite, esperança para continuarmos a nossa caminhada, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de todas as lutas que nós enfrentamos, estamos enfrentando e ainda enfrentaremos certamente na caminhada, talvez por agora, talvez um pouco mais à frente, mas nós precisamos então, através do Evangelho, buscar resposta, poder e esperança para seguirmos em frente na caminhada, honrando o nome do nosso Deus. E o primeiro ensinamento então que eu aprendo neste versículo 6, que nós lemos de Colossenses, é que o poder do Evangelho gera esperança, porque o Evangelho é a boa notícia de Deus. Não há nada melhor, irmãos e irmãs, do que em um momento triste, em momentos difíceis, em momentos de caos, nós sermos alvos de boas notícias. E a cidade de Colossos estava vivendo uma série de más notícias. Era uma cidade que estava vivendo insegurança, era uma cidade que estava passando por momentos difíceis, assim como nós estamos vivendo e passando nos dias de hoje, no nosso tempo, nos nossos dias. Entretanto, em meio a tanta insegurança, uma semente ela foi plantada, foi lançada, a esperança, a semente da esperança foi lançada, foi plantada no coração daquela cidade. Epáfras foi alcançado pelo poder do Evangelho, ele foi alcançado por essa verdade e não somente foi transformado por ela, não somente permitiu que essa verdade modificasse o seu ser, a sua vida, as suas posturas, as suas atitudes. Epáfras não se calou, ele foi alcançado, ele ouviu o Evangelho e ele se colocou à disposição para pregar a palavra. E quando ele retorna a Colossos, ele então inicia ali, ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a anunciar as boas novas do Evangelho. Ele começou a espalhar a boa notícia e os milagres começaram a acontecer naquela cidade. Vidas foram transformadas pelo poder do Evangelho. E talvez a gente se pergunte assim: pastor, mas sabemos que o Evangelho é a boa notícia, mas que boa notícia é essa? Que notícia é essa? Que boa notícia é essa que o Evangelho traz, que é o Evangelho? E o Evangelho é a boa notícia de Deus para a humanidade. É o cumprimento da promessa feita por Deus lá no Éden, após a queda do homem e da mulher. O Evangelho, ele mostra pra gente que nós merecíamos a condenação e a morte eterna por causa da nossa rebeldia contra Deus, por causa da nossa rebeldia contra a vontade de Deus, mas Deus nos amou e nos reconciliou consigo mesmo. O Evangelho diz a cada um de nós, pecadores,
Vocês não poderiam se salvar sozinhos, mas Deus providenciou o resgate, e Deus providenciou a salvação. Deus pagou o preço que era necessário para que vocês fossem salvos. O Evangelho nos diz que nós merecíamos tomar o cálice da ira de Deus. No entanto, por amor a nós, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para tomar deste cálice em nosso lugar. Ele nos deu vida, Ele nos deu esperança. E nisso consiste a mensagem do Evangelho. Essa esperança não é uma esperança que se resume apenas a esta vida, a este mundo, mas a uma vida gloriosa e plena ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. O Evangelho é a boa notícia, porque nos diz que há salvação, há esperança para nós em Cristo Jesus. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas deste mundo, nós temos no Evangelho uma esperança que nos move e que se estende não somente a este mundo, mas à eternidade. O Evangelho é o poder de Deus que nos salva, que mostra que nós somos pequenos e falhos, que nós não poderíamos nos salvar, não importa o que nós tentássemos fazer, não importa o que eu e você pudéssemos fazer, nós não conseguiríamos nos salvar sozinhos pela nossa própria força, pelos nossos méritos. Nós somos salvos pela graça de Deus, nós somos salvos pelos méritos de Cristo, nós somos salvos porque o castigo que nós merecíamos foi saciado, foi pago em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E essa é a boa notícia, que não havia esperança para nós em nós mesmos, mas Deus nos amou, nos atraiu e nos reconciliou consigo mesmo através do sacrifício e da morte de Jesus Cristo. Essa é a boa notícia, a esperança, a salvação. E porque o Evangelho é a salvação, ele é boa notícia, ele gera em nós essa esperança, não neste mundo, não nas coisas deste mundo, não nas coisas transitórias deste mundo, passageiras deste mundo, mas numa eternidade ao lado do nosso Deus. A nossa esperança se chama Jesus Cristo. Ele venceu as dores e o sofrimento, ele venceu este mundo, ele venceu a morte. E ele está sentado em um trono e governa de eternidade a eternidade. Ele é a esperança que não passa e que não cessa. E nele nós podemos confiar, nós podemos descansar. O segundo ensinamento que eu aprendo neste texto, neste versículo de número 6, é que o poder do Evangelho, ele gera esperança, porque nada é capaz de detê-lo, nada pode detê-lo. Perceba comigo que Paulo, o autor desta carta, estava preso quando escreveu essas palavras à igreja de Colossos. O Evangelho, entretanto, não estava preso. O próprio Paulo fala: eu estou preso por causa do Evangelho, mas o Evangelho não está algemado. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às tribulações, o Evangelho continua sendo pregado, continua sendo propagado em todos os lugares. Da prisão, Paulo escrevia cartas. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa grandiosa. Da prisão, Paulo escrevia cartas, como essa carta que ele escreveu aos irmãos de Colossos, que nos alcançam. E talvez ele nem imaginaria que essas cartas chegariam até nós nos dias de hoje. O Evangelho dura, tem vencido, tem passado por gerações, por décadas, por séculos, e ele chega até nós ainda nos dias de hoje. Os dias naquela época não eram fáceis. Os amigos de Cristo eram, por consequência, inimigos do mundo. Os ataques, eles vinham de todos os lados. Perseguidores da fé, falsos mestres, luta constante contra a velha natureza e tantas outras coisas
os colossenses estavam enfrentando, Paulo estava enfrentando, eles estavam passando por tantas tribulações, por tantos momentos difíceis. Mesmo assim, a mensagem do Evangelho, continuava sendo pregada. Paulo fala que essa mesma boa notícia que alcançou os colossenses agora estava avançando, estava crescendo, estava alcançando outras vidas, outros países, outros povos, outros lugares, estava transformando corações em muitas partes do mundo. O Evangelho estava crescendo e o Evangelho continua crescendo. Os perseguidores passaram, os falsos mestres passaram, mas o Evangelho continua o mesmo, o Evangelho continua dando fruto, crescendo, sendo pregado em todas as partes, ele continua alcançando pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, porque o Evangelho é o poder de Deus, e porque ele é o poder de Deus, ele não pode ser detido, não há nada que possa detê-lo, e essa mensagem continua ainda hoje, com o mesmo poder, com a mesma eficácia. Ela me alcançou, ela te alcançou. E se você talvez está assistindo esse vídeo, esse culto, essa pregação, e talvez você diga, eu ainda não conheço, nessa noite o poder do Evangelho está te alcançando neste culto. E se você sair daqui, você abrirá certamente em outro culto, porque as portas das igrejas estão fechadas, mas o Evangelho não está contido dentro do templo. O Evangelho está se expandindo, ele está indo para fora, ele não está preso a paredes, a muros, a algemas, a grilhões. O Evangelho continua sendo pregado e você que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra está sendo mais uma vez alvo do poder do Evangelho, da manifestação do Evangelho, e você certamente que está ouvindo e que está nessa noite entendendo, sendo alcançado, certamente também será transformado para a glória de Deus. O Evangelho não pode ser contido, e porque esse Evangelho não pode ser contido, porque nada pode detê-lo, ele renova a nossa esperança, porque ele nos traz a boa notícia de Deus, e essa boa notícia continua se espalhando, essa boa notícia continua crescendo, evoluindo. Pense comigo, em dias de grande turbulência, em dias de grande problema, há uma boa notícia que não pode ser calada, que não pode ser silenciada. Há uma boa notícia que continua crescendo, se expandindo, alcançando lares, famílias, corações em todos os lugares. O Evangelho, ele nos gera esperança porque ele não pode ser contido, ele não está preso a nada. E ele certamente nos alcança todos os dias através da pregação do Evangelho, da palavra de Deus, seja pela internet, seja nos templos, seja nos cultos. O Evangelho de Deus continua e nós cremos que há poder. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação, para a transformação, para o arrependimento da humanidade. E eu creio que por esse Evangelho não poder ser contido, não poder ser destruído, ele nos traz esperança. Esperança porque a boa notícia continua sendo pregada e ela continua nos alcançando, renovando as nossas vidas e nos motivando. Há esperança em Deus. A nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está na economia, no dinheiro, a nossa esperança não está em bens, a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança está assentada num trono de glória, se chama Jesus Cristo e Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o seu poder. Ele é a nossa esperança e Ele não pode ser destruído, Ele não pode ser contido, e a sua mensagem continua agindo poderosamente dia após dia, ainda que se levantem perseguidores, ainda que se levantem pessoas que queiram destruir, que queiram silenciar essa mensagem continua sendo propagada. Deus continua levantando Paulos, Epáfras por todos os lados, por todos os cantos, e essas pessoas continuam anunciando essa boa notícia
e levando esperança ao redor do mundo. O terceiro ensinamento que eu aprendo para nós encerrarmos nessa noite, esta pregação, este culto, é que o poder do Evangelho, ele gera esperança, porque o Evangelho não somente é plantado e cresce, mas ele também frutifica. É engraçado como parece que Paulo está fazendo alusão, referência a uma árvore. Paulo está falando, comparando o Evangelho a uma árvore que começa com uma pequena semente, que tem vida, e ela cresce e ela frutifica. E é óbvio que grandes sinais e grandes prodígios acontecem quando o Evangelho é pregado, aonde o Evangelho chega. Mas aqui, de uma forma especial, a referência que está sendo feita não são a curas físicas, aos milagres relacionados apenas e somente a curas físicas, mas a ideia de frutificar aqui está ligado claramente à transformação de caráter. Perceba bem que os colossenses, quando foram alvos do Evangelho, eles foram transformados, eles abandonaram a velha natureza, as velhas práticas que eles faziam, eles abandonaram a idolatria, abandonaram a corrupção e eles receberam então uma nova vida em Cristo Jesus. O Evangelho ele nos dá esperança porque ele nos ensina a viver não na nossa própria força, não no nosso próprio braço, mas nos ensina a viver por intermédio de Jesus Cristo e não de nós mesmos. O Evangelho nos molda ao caráter de Cristo, ele nos aperfeiçoa ao caráter de Cristo. E ele nos ensina, e essa transformação ela está ligada ao nosso caráter e ela reflete na forma como nós agimos, como nós vemos as coisas ao nosso redor, como nós interpretamos e encaramos as coisas ao nosso redor. Até mesmo os desafios passam a ser encarados de forma diferente, as lutas, as adversidades, nós entendemos então que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque Deus está usando todas as coisas para forjar o nosso caráter, para formar Cristo em nós, para que nós sejamos cada vez mais com o caráter de Cristo nas nossas vidas, nas nossas atitudes, em tudo aquilo que nós fazemos e vivemos. Sabe, quando essa semente ela alcança os nossos corações, verdadeiramente ela cresce e ela dá frutos. Quando nós somos alcançados, nós nunca mais somos os mesmos. O Evangelho produz em nós a vida e o caráter de Cristo. E por conta disso, nós podemos ter esperança. Porque essa esperança não se limita a nós, não se limita à nossa capacidade, não se limita à nossa condição social, financeira, não se limita à cor do nosso corpo. Essa esperança não se limita aos nossos títulos, aos nossos bens, aos nossos cargos, não se limita a nada, nada que venha de nós. Pois ela nos mostra que nós não somos nada e que todos nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador se chama Jesus. E ele morreu na cruz para nos dar vida. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu porque nós não seríamos capazes de nos salvarmos sozinhos e pela nossa própria força. E ele então se entregou. Ele não foi morto, ele não foi assassinado, não tiraram a vida dele. Ele se entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida. Portanto, eu quero te convidar, em meio a esse momento difícil que nós temos vivido, passado, enfrentado, tempo de quarentena, tempo de insegurança, tempo de muitas más notícias, eu quero te lembrar, há uma boa notícia. E se você foi alcançado por ela, você agora é portador dessa boa notícia. Abra os seus lábios, pratique as boas obras, seja sal e luz, seja movido pelo Espírito Santo de Deus, seja movido pela palavra de Deus, sabe? Pregue com a sua boca, com os seus lábios, com a sua palavra,
pregue com a sua vida, com as suas práticas, com o seu testemunho. Honre a Deus, permita que o evangelho que te transformou comece também a realizar milagres, sinais e prodígios no seu bairro, na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, na vida de pessoas que estão se sentindo, quem sabe, neste período solitárias, abandonadas, com depressão, sem força, sem ânimo, sem esperança, devido a tantos bombardeios, a tantas más notícias que têm nos alcançado nesse dia. Lembre-se que você tem a boa notícia que traz esperança. Você pode propagar essa mensagem, você pode anunciar essa mensagem. Há uma boa notícia. Em tempos de desesperança, em tempos de caos, a nossa esperança ela continua intacta, porque há uma boa notícia que continua crescendo, que continua sendo propagada, que vence, que passa por cima de todas as coisas e que continua sendo anunciada de geração em geração. E ela continua produzindo frutos. Ela continua frutificando para a glória de Deus. Ela continua transformando vidas. Ela continua transformando lares, famílias, cidades, países. Ela continua inclinando o nosso coração para o único que pode nos salvar, Jesus. E Ele deseja que eu e você possamos, além de ser levados ao nosso arrependimento pelos nossos pecados e a colocar, a aceitá-lo como Senhor das nossas vidas, Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele também deseja que eu e você possamos abrir os nossos lábios e anunciar essa boa mensagem que traz esperança para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja fortalecido e fortalecida pela palavra de Deus. Eu quero convidar você neste momento para que nós possamos orar a Deus, colocando as nossas vidas, agradecendo por essa mensagem, por essa palavra, pelas vidas que estão conosco cultuando nessa noite, por este tempo que nós temos vivido, e pedir a Deus que possa nos abençoar e nos agraciar cada dia mais, nos levando e nos inclinando para perto dEle, para mais junto da presença dEle, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e nós vamos orar a Deus, pedindo para que essa boa notícia continue alcançando as nossas vidas, os nossos lares, e que nós possamos ser então também portadores, e comunicadores dessa boa notícia, desse evangelho que gera esperança. Oremos ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por este culto, pelas vidas que estão conosco, e em especial pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos na Tua Palavra, Deus, a esperança de que precisamos, mesmo em tempos, Deus, de tantas más notícias, mesmo, Deus, em tempos de tanta desconfiança, de tanta falta de esperança, de tanta insegurança. A Tua Palavra nos mostra uma mensagem, um evangelho, Deus, que rompe fronteiras, que rompe barreiras, um evangelho que dura, que perdura, que nada pode detê-lo, que nada pode contê-lo, Deus, que nos alcança, que nos transforma e que é boa notícia em todos os momentos, em qualquer circunstância. Meu Pai, esse evangelho nos alcança, que nós possamos nos lembrar neste tempo, Deus, desta mensagem transformadora que nos alcançou, que nos alcança mais uma vez e que ainda alcançará muitas outras vidas, Pai. Que nós possamos ser portadores dessa mensagem, que nós possamos comunicar essa mensagem, essa verdade em todos os lugares, em todos os momentos, Pai. Que aonde o Teu evangelho chegar, Pai, ele produza frutos, ele cresça, ele realize milagres, sinais, prodígios. E, meu Pai, incline os corações, as mentes para o Senhor, que Ele leve, Deus, cada um de nós ao arrependimento verdadeiro, que Ele nos leve, Deus, ao reconhecimento, Deus, de nossa pequenez, de nossa insignificância, meu Pai, que nos leve também ao reconhecimento de que Tu és Deus soberano sobre todas as coisas e que o Senhor nos amou e tem cuidado de nós todos os dias, em todos os momentos, e em todas as circunstâncias. Pai, alcança os meus irmãos e irmãs, os seus lares,
eu abençoo a Igreja Metodista do Esperança, eu abençoo a Igreja Metodista em Amaro Lanari. Eu peço ao Senhor que possa alcançar esses irmãos e irmãs, Deus, suprir as suas necessidades, abraçá-los, alcançá-los, fortalecê-los e edificá-los no poder do Teu Evangelho, que eles cresçam em todas as coisas em Cristo Jesus, que aqueles e aquelas que estão nos assistindo também sejam fortalecidos e edificados pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Teu Evangelho. Deus, que possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a boa notícia que vem do Senhor, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Evangelho possa gerar esperança nos nossos corações. Esperança, Deus, não neste mundo, mas esperança, Deus, de que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos, esperança de que o Senhor está conosco em todos os momentos difíceis que enfrentamos, esperança, Deus, de que estaremos contigo por toda a eternidade, porque o Senhor é fiel e o Senhor há de voltar para buscar a sua igreja, e nós queremos estar aqui, Deus, fiéis, atentos para ouvir e para esperar, Deus, e para sermos levados, chamados por Ti. Ser conosco, Pai. Nós estendemos as nossas orações, meu Pai, para a nossa nação, para o mundo, Deus, que está passando por esse momento de calamidade, Deus, meu Pai, de insegurança, de incerteza. Pai, oramos pelas autoridades, meu Pai, políticas, oramos, Senhor, pelos médicos, pelos agentes de saúde, meu Pai, os profissionais da área de saúde, oramos, Deus, pelas pessoas que estão enfermas, oramos pelas pessoas que estão em quarentena, isoladas, meu Pai, em solidão, em depressão, com ansiedade, oramos, Senhor, pelas pessoas que estão na rua, oramos pelas pessoas que estão desempregadas, oramos, Senhor, intercedendo pelas pessoas, Deus, que estão em tantos lugares, pelos missionários que estão pregando, Deus, em lugares, meu Pai, onde, meu Pai, a doença, meu Pai, do coronavírus está talvez aí agindo com mais força, com mais intensidade. Pedimos, Deus, que as Tuas mãos estendidas possam manifestar a Tua graça, possa ser este tempo, Deus, de refletirmos e de olharmos, meu Pai, para a nossa insignificância, para o quanto precisamos do Senhor, para o quanto dependemos do Senhor. Nós não somos nada, Deus, mas Tu és tudo e nós precisamos de Ti, Pai. Ajuda-nos a voltar os nossos corações, os nossos olhos e as nossas intenções tão somente para o Senhor, Deus, que a boa notícia do Teu Evangelho nos traga a esperança de que precisamos para passar por este mundo, para vencer os desafios deste mundo, meu Pai, para vivermos em fidelidade, esperando e ansiando pelo Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. Fica conosco, nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Nós estamos caminhando para o fim deste culto e eu quero agradecer a você que esteve conosco, que participou, que ajudou, que esteve conosco cultuando ao nome do nosso Deus. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aí pela sua contribuição em louvor e em adoração ao nome do nosso Deus. Nós continuamos, durante este período com as nossas atividades apenas pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e você, meu irmão, minha irmã, é convidado para estar conosco, acompanhando, participando nessas redes sociais, sendo alvo dos devocionais, das pregações, das mensagens, que esse seja um tempo também de unidade, apesar dessa adversidade que nós temos vivido neste tempo, tá bom? Então nossas programações continuam. Domingo que vem nós estaremos mais uma vez cultuando ao nosso Deus, Seguiremos durante a semana com as nossas devocionais, com as nossas orações, nossos relógios de oração, nossas orações às terças e quartas-feiras, e nós contamos, portanto, aí com a sua participação conosco durante este tempo, durante este período, tá bom? Você está também convidada a estar conosco, a participar aí de ligações, de mensagens. Nós continuamos aqui pastoreando, orando, intercedendo e preocupados com a vida de vocês, com toda essa situação que nós temos passado.
Então nós estamos aqui à disposição, vocês podem contar também conosco, sabem disso, podem estar nos procurando via mensagem, ligação, nós estamos aqui para o serviço. Da mesma maneira, eu peço a você que também possa estender o teu ombro, ligar, procurar os seus irmãos, para que este tempo que nós estamos vivendo aqui seja um tempo caloroso e de unidade, apesar de tudo que nós estamos passando. Nós somos uma família, nós somos um corpo, e o nosso Senhor Jesus nos chama a nos preocuparmos uns com os outros, né? A dar a nossa vida uns pelos outros, e neste tempo nós precisamos disso. Então, participe conosco deste tempo, vamos estreitar os laços e vamos continuar servindo a esse Deus maravilhoso. Eu agradeço aqui o meu pai, né, que esteve conosco na live, Josué Cruz, nos ajudou aí com o louvor, né, no tempo de louvor, no tempo de adoração, lá de Juiz de Fora, né, e nós somos abençoados com essas canções e nós cremos que Deus continuará abençoando também a vida dele. Muito obrigado pela participação, que nós possamos continuar dessa forma, honrando e bendizendo o nome do nosso Deus. Amém? Eu quero então orar, agradecendo por este culto, e logo em seguida impetrar a bênção sobre as nossas vidas. Amém? Oremos a Deus agradecidos e agradecidas por essa noite. Pai, nós queremos te agradecer por este culto. Deus, talvez não seja a forma que nós queríamos, mas certamente temos a convicção que somos agraciados pela oportunidade de cultuarmos ao Senhor desta maneira. Que o Senhor possa continuar alcançando as nossas vidas e o nosso coração durante toda essa semana, nos guardando, Senhor, de todo o mal, nos guardando, Senhor, de todo o ataque, nos guardando, Senhor, de todo o sentimento negativo, ruim, Deus, que tenta nos levar para caminhos perigosos, Deus. Nós temos a certeza de que o Senhor nos ama, de que nós somos família do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor falou, obrigado por tudo que foi feito pelas canções, pelos versículos, pelas orações, por cada momento deste culto, Senhor. Nós te agradecemos, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, meu Pai, para louvor e glória do Teu nome, que a Tua palavra se cumpra em nós, que nós possamos ser guardados e abençoados pelo Senhor, Deus. Continua a Tua boa obra em cada um de nós, continua a Tua boa obra nesses dias, e que nós possamos, Deus, crescer em todas as coisas, meu Pai, no conhecimento, na graça, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado por cada família, obrigado por cada lar, abençoa nossos irmãos e irmãs, para a glória do Teu nome, Jesus, nós oramos, e nós Te agradecemos por tudo. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a superabundante graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre essa Igreja Metodista em Amaro Lanari, seja sobre a Igreja Metodista do Esperança, seja sobre você, meu irmão, minha irmã, que está conosco neste culto, nessa noite, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Um forte abraço, meu irmão e minha irmã, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.